Saia da garagem e vá direto para os palcos. Participe do concurso Minha Banda Aí. Os ganhadores tocarão com golpe de estado. Velhas Virgens. É outra coisa. Teatro Mágico. Farol de quem se foi. E Thier. Sei dançar com você. No segundo Festival de Cultura e Arte do Grande ABC, abertura das bandas Articulado e Saturno. Inscreva-se pelo site dgabc.com.br/Festival ABC. Concurso Minha Banda Aí, oportunidade de tocar o sucesso. DG ABC Entrevista, oferecimento, Gafisa, Augure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Programa DG ABC Entrevista está no ar. E hoje eu estou apresentando, mas logo a apresentadora Daniele Cruz volta para vocês. Ela não está muito bem de saúde, mas está tudo certo. Semana que vem, com certeza, falará com você aí de casa. E o assunto hoje é muito importante, homossexualidade. Nós estamos em tempo que a cantora Daniela Mercury falou do seu grande amor, também do deputado Feliciano, tem o casamento gay. Mas como lidar com isso? Como lidar com esse preconceito velado? Está tão na mídia o que está acontecendo, mas ainda existe a parte do preconceito que muitas vezes é dentro de casa. Então, para falar como chegar aos seus pais, como os pais devem lidar, como a sociedade, nada melhor do que conversar com uma psicóloga. Eu recebo Nancy Nicolau. Muito obrigada pela presença. Obrigada por você ter convidado e de estar aqui podendo conversar, né, nessa entrevista. E Nancy, eu imagino que no seu consultório você receba realmente várias pessoas, principalmente familiares, que tentam lidar com a situação. Sim. Porque realmente existe uma mãe que vai falar, meu filho vai ser afeminado, minha filha é masculina. Existe um preconceito que é uma realidade também. Né? Mas hoje está um pouco diferente ou não? Está um pouco diferente. As pessoas ainda se assustam muito, né? Porque, na verdade, você está acostumado com o padrão. O que é padrão? Você tem uma identidade sexual masculina, você espera que a pessoa se comporte tal qual, né? E, atualmente, as pessoas querem mais ser felizes, elas querem se sentir bem dentro dos relacionamentos e da opção sexual. Que é no caso, por exemplo, da Daniela, que você havia me falado. Ela expôs uma realidade da vida dela que mostrava simplesmente a felicidade, independente com qual parceiro ela estava. Independente de levantar bandeiras ou não, quer dizer, ela quer ser feliz, ela tem lá um componente. Na verdade, a Daniela, ela mostra uma questão de bissexualidade. Ela foi casada, ela teve filhos, ela tem uma família muito bonita, que aceita as questões, parece que com muita tranquilidade, né? E só que se encontrou afetivamente com uma mulher. E daí? Se isso é o mais importante para a felicidade dela. Ok, né? É verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com questões de rótulos, né? Porque o inverso também é verdadeiro. Então, você pode, tem que aceitar, não. Você tem que se entender naquela situação e perceber também que existem mães que não vão estar se sentindo tão à vontade num primeiro momento. Perfeito, né? perfeito. Mas se esta mãe percebe que a felicidade deste filho ou filha é o mais importante para si, ela vai tentar se adequar a essa nova dinâmica, né? Propriamente assim de consultório, até que é interessante, porque quando a gente fala do artista, então às vezes é até moda, o artista se lança ou não, sim. O deputado ele vem a público para realmente bater de frente com algumas questões e assim por diante. Porém, o que a gente nota é que no dia a dia existe talvez aquela de modismo, pouco do modismo, que eu acho que o jovem também procura. Na psicologia mesmo, tenta-se trabalhar essa questão do modismo. Quando você recebe um paciente que diz, olha, eu estou com trejeito, afeminado, tudo, ele já é propriamente gay. Como é encarado na psicologia? Você tem que fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada, né? Seja como for, é o momento que ele está vivendo, né? Você precisa respeitar muito esse momento, que pode ser transitório ou não. Você tem, por exemplo, mulheres que quando terminam um relacionamento homossexual, que é um relacionamento como outro qualquer, em que se sofre, em que se tem ciúme, em que se tem momentos felizes, quando terminam, muitas vezes elas se apaixonam por homens novamente. Então não tem muito padrão, né? Cada pessoa vai reagir a estas situações conforme a vivência dela. O que a gente percebe, assim, tem muitas pessoas que não se veem num corpo que nasceu.
Então, assim, você tem muitos homens que se sentem mulheres e você tem o direito de castrar isso dele, né? A homoafetividade, o coração não tem sexo, sabe? Acho que ele se apaixona. É exatamente pela questão do sentimento e às vezes nem pelo ser, né? Eu sou gay. Então muitas pessoas com essa relação de afetividade mesmo, de estar pela pessoa. Sim. Quando a gente fala da família, que eu acho que o pior momento, vamos colocar, se existe, né, o pior essa parte, é na questão do jovem, que ele já começa a transcender essa questão, tanto do feminino quanto do masculino. Como a família ela deve lidar no primeiro momento? É levar ao psicólogo? É tratar dentro de casa? É conversa aberta? Como é essa realidade dentro de casa? Olha, eu acho que tem que se observar muito, porque às vezes você tem tanto medo daquilo que você fica vendo a homossexualidade em tudo, né? A pessoa é tão preconceituosa, vamos dizer assim, que ela enxerga qualquer gesto que o indivíduo faça como, olha, é um gesto homossexual. Vai observando, é uma criança, às vezes, brincando com uma boneca, como se estivesse brincando com um carrinho. Porque isso é um estigma da própria criança mesmo, né? Sim, a gente é fruto do machismo, né? Se você for pensar, Juliana, até pouco tempo atrás, mulher não usava calça comprida, como nós estamos usando aqui. Perfeito. Né? Você tinha todo um padrão de comportamento social a ser seguido. E é muito difícil você querer mudar esse padrão social de uma hora para outra, né? Tudo bem que é uma batalha que vem há muito tempo. Até 1982, se não me engano, a Associação Americana considerava o homossexualismo uma doença, um desvio, né, uma perversão, etc. e tal. Foi tirado, o Brasil seguiu isto, a Associação Brasileira de Psiquiatria e de Psicologia também não pensa mais assim. Então, quando vem para o consultório, a gente não foca na questão do homossexualismo, propriamente dito. A gente vai ver que angústia aquela pessoa está sentindo. Porque às vezes existem também as questões, os traumas evidentes. Isso é uma questão. Igual você está falando, um término de relacionamento, ou até mesmo algo que a pessoa está na sociedade. A pessoa é depressiva, por exemplo, porque ela não se sente à vontade dentro do corpo que ela habita. Isso é uma infelicidade completa, uma infelicidade, né? completa. Isso, então você vai focar na questão da sexualidade propriamente dita, ou você vai olhar para a angústia, para a depressão e tentar ajudar aquela pessoa, de alguma forma, a poder compreender tudo o que está acontecendo com ela. Perfeito. E Nancy, sabe o que nós temos notado no decorrer assim, de conversas e tudo mais? É que as pessoas falam que a partir do momento que a pessoa assume sua sexualidade, né, ela se torna o que ela realmente sempre tem foi, vontade, tem vontade, é que a instituição familiar ela se perde neste exato momento. E o que a gente tem notado que não, que os gays estão lutando muito para se ter o casamento, para se poder adotar uma criança. Sim. É fácil depois, fácil talvez não, mas é correto depois uma educação, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, isso já tem que ser um treinamento também? Você está dizendo na criança que pode ser adotada ou que nasce de famílias diferentes. Mas enfim, de nova composição. Isso. Acho que sim, acho que você precisa sempre trabalhar com a verdade dentro daquilo que aquela criança consegue entender, né? Eu tenho 2 mães, eu tenho 2 mães. Né? E o pai? Bom, o pai foi inseminado. Você consegue explicar, né? A gente tem uma barreira de achar que a criança não entende nada. Né? Dependendo da linguagem que você usa, da forma que você fala, ela vai entender direitinho. Porque para ela, o mais importante é o amor que aquelas pessoas estão passando. Nada melhor do que o diálogo, né? E assim, você tem composições de famílias tradicionais, pai, mãe, irmãos e não sei o quê, em que a vida é um inferno. Porque pai briga com a mãe, porque pai está infeliz naquele momento, enfim, ou mãe infeliz naquele momento. O que é mais penoso para essa criança? Um lugar em que ela esteja inserida com carinho, com afeto, com a educação e limite, porque criança quer limite também. Com certeza. Ou viver vendo os pais brigando e aquela situação mais complicada que muitas vezes dá inclusive interferência na escola. Perfeito. Eu acho que cada
qual, né, cabe realmente uma análise e uma percepção. E o que vale mesmo é o diálogo, o amor, a felicidade, isso tudo que floreia, que é a questão da família mesmo, né? Família nada mais é do que você permear o amor entre todo mundo. Você disse agora há pouco de questões de modismo. Realmente, se você pegar o objetivo da parada gay há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, tinha um. Hoje é festa, é muito bom também, mas o objetivo meio que não é que se perdeu, transformou-se. Né? Hoje você vai às escolas, você vê meninas beijando, de mão dada e tal, numa composição daquele ambiente, porque o grupo está pensando assim. Mas isso não quer dizer que seja ou não, que será ou não definitivo. Perfeito. As pessoas precisam se entender um pouco. Obviamente que é interessante um aconselhamento profissional. O que eu faço, o que eu não faço. Recentemente eu recebi um casal que estava assustadíssimo porque a filha estava falando que está apaixonada e tal por uma outra garota. Eu disse, tenta agir da melhor forma. Se fosse um garoto que estivesse namorando tua filha, como é que você agiria? Eu agiria assim, eu não deixaria sair sozinha. Enfim, as normas daquela família. Age do mesmo jeito. Até ela sentir e entender o que está acontecendo. Exatamente. Senão vira contestação. E a gente sabe também que o adolescente, ele adora. Ele adora te desafiar, ele adora entrar pelo lado proibido. Então, tenta agir de uma forma natural. É lógico, ninguém está dizendo que é fácil. Perfeito. Né? Mas tenta se adequar um pouquinho. Olha, Nancy, o bate-papo ele é fantástico, até porque quando a gente lida realmente com família, né, falar de assuntos comportamentais, existe um rol de diversinhos assuntos que são tratados. Hoje a gente está falando para você que existe uma forma de você chegar ao seu filho, de conversar também com o seu filho, e isso vale a pena. E com um psicólogo é sempre melhor, porque você vai saber exatamente como falar. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que você pode enviar para o dgbctv@dgbc.com.br, e nós enviamos ao especialista para que você possa ser sanado. Porque dúvidas existem, o melhor realmente é o diálogo. E Nancy, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada eu, Juliana, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. E até a próxima. E para você aí de casa, foi um prazer conversar mais um pouquinho no DGABC Entrevista, que volta na próxima semana. Você já sabe, mídias sociais, YouTube, nós estamos conectados com você. Até a próxima.